Dando continuidade à semana 3, né, com o empreendedorismo. Nesses módulos online, a gente precisa de alguns esclarecimentos com relação às relações que tem o empreendedorismo e a economia e seus sistemas. Então, eu preparei essa apresentação para que a gente compreendesse melhor algumas questões relacionadas a isso. Então, a gente vai ver a história dos sistemas econômicos, isso, obviamente, enquadrado dentro da questão empreendedora. E como isso, né, se atém ao longo do tempo e também na atualidade, né, com tudo que a gente está passando. Então, economia, sistemas e empreendedorismo. A gente vai ver em primeira instância história do trabalho. Então a humanidade, obviamente, ela teve vários sistemas de trabalho, vários regimes, mas os 4 principais são primitivismo, escravidão, feudalismo e capitalismo. Houve também a tentativa de regime socialista. Alguns vão dizer, e o comunismo, onde entra nisso? Na verdade, o comunismo ele não é um sistema econômico, o comunismo é um sistema social. A gente está tratando aqui de sistemas econômicos, tá? Então a gente vai traçar uma linha do tempo aí desde a pré-história até os dias atuais. Então, em princípio, há a necessidade da sobrevivência e essa necessidade vem o trabalho. As técnicas, as ferramentas, as máquinas e as fábricas, elas são um meio de produção. E os modos de produção são os sistemas econômicos e sociais, como eu falei, né? Que têm diferenças. Então, o que é o modo de produção? A gente junta a tecnologia com os arranjos sociais. Então, isso vai ter uma relação muito forte com as forças produtivas. Porque a gente quer fazer o quê? A produzir bens, produzir serviços. Então, a força do trabalho, a força produtiva, é quem vai fazer com que a gente produza mercadorias para poder sustentar o tripé macroeconômico, né? Dinheiro, mercadoria e mão de obra. Então, outra definição de sistema econômico e social tem relação também com as questões políticas. Então, obviamente, as decisões políticas elas vão vão interferir nisso de maneira muito significativa. Até porque não adianta apenas você ter a propriedade e a gestão da economia. Você precisa também se inteirar dos processos, como as mercadorias circulam. Tá? Então, fica a pergunta, né? Até vocês podem deixar nos comentários. Existe a possibilidade de você se acostumar a viver numa sociedade diferente que a gente está vivendo agora? E isso é interessante perguntar já nos tempos de pandemia, né? Porque nós temos um novo normal, uma normalidade diferenciada, né? Então, no primitivismo, né, como vocês podem ver aí na imagem, a gente não tinha agricultura, nós éramos nômades. Os alimentos eram caçados, pescados, coletados e a gente distribuía tudo junto com as aglomerações que nós tínhamos. Não tinha divisão de classe e a gente simplesmente o mais forte predominava sobre o mais fraco. Tá? E obviamente não havia tecnologia, os modos de produção, então os instrumentos eram mais rudimentares, mas ainda tinha um artesanato e tinha muita dificuldade com relação às forças da natureza, certo? A escravatura ela veio de uma maneira diferente. Ela foi iniciada na Grécia e em Roma antigas. Normalmente os escravos eram prisioneiros de guerra, né? Os filhos desses prisioneiros dados como uma espécie de tributo, né? E todo o trabalho manual era realizado pelos escravos. Então, os meios de produção dos senhores, mas o trabalho pertence ao escravo. Então isso levou muito tempo, chegou a beirar a Idade Medieval. Na Idade Medieval ainda existia escravidão, mas isso preponderava mais na Idade Clássica, né? Então, a produção feudal, aí já é um pouco diferente. Na Ásia, existiu por muito tempo, para vocês terem uma ideia, no Japão, ainda no século XX, havia um sistema relativamente feudal. Então, você tem uma ideia de como isso ainda aconteceu. E a sociedade era dividida entre servos e senhores, que era uma espécie de sistema monárquico, né? Então, os senhores davam aos servos o direito de usar a terra e recebiam em troca o alimento, o dinheiro, o trabalho, a lealdade militar. Então, os servos eles eram donos da força de trabalho e o senhor feudal ficava com o excedente da produção. Então, havia uma agricultura de subsistência e tudo que sobrava era dado para o senhor feudal, né, como um tributo, normalmente anual, ou então era tipo uma festa da colheita, algo do gênero. Então, as características dessa época eram pouco desenvolvimento tecnológico, porque a questão da produção era muito concentrada na mão do senhor feudal, então não havia um enriquecimento, porque isso era tido como pecado devido à grande preponderância da questão religiosa da época, né? Trocas amonetárias, ou seja, não havia dinheiro.
a troca era realizada de fato com relação à troca de mercadorias mesmo, então não havia o pagamento de salários como a gente conhece hoje, certo? O trabalho era servil, você era fiel ao seu senhor e você teria terras e trabalho. Religião e política não eram separados, né? O Estado não era laico, o poder político era descentralizado e a economia agrária era autossuficiente, mas era de subsistência, não havia o comércio. E por que isso tudo acontecia? Por que o comércio era fraco? Primeiro, por causa da baixa produtividade. Segundo, porque o feudo era autossuficiente. Também tinha a questão dos salteadores, né? Então você tinha muito medo de bandidos. As estradas eram precárias, não havia moeda, não havia unificação governamental, isso também era um problema. Guerras, pestes, fome. E a gente sabe que guerra, peste e fome são três fatores que influenciam muito as questões econômicas. O padrão de riqueza era possuir terras, não era possuir dinheiro, não era possuir ouro. A igreja ela condenava a usura, então ninguém tinha a busca do lucro como nós temos hoje. Muito grande parte era dominada pelo Islã, pelos mouros, então com isso dificultavam as rotas. Certo? Havia um alto custo do comércio devido ao pagamento de pedágio por passar por vários feudos, esse era um custo muito alto. E também, quanto mais você produzia, mais impostos você pagava, porque você não paga o excedente, então não adiantava trabalhar mais, porque você não podia acumular, você só podia possuir o que era da sua subsistência. Já o mercantilismo ele é um pouco diferente. E qual é a proposta do mercantilismo? Trazer uma maneira diferente de empreender. E agora sim a questão de uma visão muito primária do empreendedorismo. Por quê? Primeiro, os estados-nação começaram a surgir. Então não havia mais esse sistema feudal. Com isso também surgiram novas rotas para o comércio, né? O que a gente conhece como a Companhia das Índias Ocidentais, esse tipo de coisa. Então, o objetivo agora é a acumulação de capital e isso faz com que o comércio passe a não ter mais restrições. E cada nação agora queira fazer suas respectivas trocas. E também tem a questão do surgimento dos estados, né, e dos países. Existem outras coisas do Estado de Direito, como a emissão de moedas, a emissão de cartas que hoje a gente conhece como passaporte, que seriam os títulos de cidadania. Então isso tudo influencia para que haja mais empresas empreendedoras. Então vamos colocar assim, a primeira empresa multinacional que existiu foi a Holanda que fez, que foi a Companhia das Índias Orientais, que tinha como objetivo buscar especiarias. Então você vê que existe uma diferença agora, que agora há sim o acúmulo de dinheiro que não havia antes no feudalismo. E aí temos uns sistemas econômicos derivados do mercantilismo. Em princípio surgiu o mercantilismo, ou seja, o comércio mesmo, de forma a acumular capital. Disso surgiu o capitalismo, porque aí começaram a surgir os bancos. As pessoas começaram a acumular dinheiro. E ao passo que você acumula bens e dinheiros, riquezas, recursos, joias, ouro, você tem a necessidade de manter isso em salvaguarda. E surgem os bancos. Então agora as pessoas têm mais poder e produzem mais do que precisam. E pagam os impostos proporcionais, não tem que doar o seu excedente. Isso facilita o acúmulo e também propicia as atitudes empreendedoras. O capitalismo trouxe isso. No socialismo, marxismo, comunismo e fascismo, essas coisas são um pouco diferentes. Por quê? Porque o governo controla tudo. O socialismo não é bem a raiz disso tudo, mas o comunismo sim. Então, em nações comunistas, o governo ele tem como mão de ferro resolver todas essas questões. Os bens eles seriam coletivos e aí você tem a proporcionalidade do que você tem acesso, né? Que a maioria são regimes ditatoriais. Então, quais são as fases do capitalismo? Tem o capitalismo comercial, que é a expansão marítima, né, que a gente falou lá do mercantilismo. Depois tem o capitalismo industrial, que foi a primeira revolução industrial através do vapor. O capitalismo financeiro, que são os bancos e as empresas, e aí sim começa-se a empreender. E o capitalismo informacional, que é também a questão do conhecimento, ou a deter a tecnologia. Dentro desse nosso canal existe uma playlist de tecnologia e inovação, que eu sugiro que vocês assistam a título de conhecimento. Nela eu falo justamente desse avanço da tecnologia, do que é técnica, dos instrumentos que evoluíram e como isso facilitou a vida do ser humano, né?
A pirâmide do capitalismo, ela é formada por alguns estratos, né? A primeira parte, pelo menos em princípio, era a aristocracia, hoje não é mais assim. Depois os religiosos, os militares, os burgueses e o proletariado. E, obviamente, o proletariado sustentava todos, serve a todos, alimenta a todos. Então, a burguesia seria o mercado financeiro hoje. Seriam os comerciantes e as pessoas que ganham dinheiro. As fases do socialismo. Nós temos o socialismo romântico ou utópico, que esses foram as primeiras pessoas a criticar a sociedade capitalista, de o dinheiro pelo dinheiro, e principalmente por causa do livro de Thomas More, que é Utopia, que já foi escrito em 1516, que é ainda a época medieval, mas a gente já vê o mercantilismo surgindo, as grandes descobertas, os novos continentes, os novos estados. Tem os socialistas científicos, que já começam no século XIX, principalmente Karl Marx e Engels, que são os grandes pensadores da questão socialista mesmo, né, conhecidos até hoje, e o socialismo real versus o ideal, que é um socialismo que nunca existiu de fato nos países que se consideram socialistas e comunistas. Eles até tentaram essa experiência, que é o que a gente chama de socialismo real. O socialismo utópico, ele nunca foi posto em prática, o socialismo real, sim. E a gente precisa entender alguns conceitos. O primeiro deles, que em relação ao Karl Marx, é a questão da mais-valia absoluta e relativa. Então, alguns períodos a gente percebe que existe a mais-valia absoluta. O que é isso? Quando você estende a jornada de trabalho mantendo o salário constante. A pessoa trabalha cada vez mais, mas ela recebe o mesmo dinheiro. Seria a mais-valia absoluta. A mais-valia relativa, quanto mais você produz, principalmente aliado à tecnologia, mais você vai ganhar. Você vai ganhar proporcionalidade. Hoje a gente trabalha com mais-valia relativa. Então é o que a gente chama hoje em empreendedorismo de cobrar produtividade, atingir metas. Então existe uma relação muito forte dentro desse parâmetro todo mundial. Eu já falei muito sobre as cidades-estados, sobre os novos estados, novos países, e a gente percebe que existe uma diferença, e você nota aqui nesse desenho, ó, que o hemisfério norte, ele sempre foi mais desenvolvido que o hemisfério sul. Sempre houve mais capital, sempre houve mais riqueza do que o hemisfério sul. Não quer dizer que o hemisfério sul seja pobre, mas ele sempre foi o hemisfério mais explorado. Então é um hemisfério onde teve maior número de colônias, os países europeus colonizaram praticamente todo o hemisfério sul, que não era conhecido até os idos de 1500. Então, com essas explorações do mercantilismo, começaram a surgir novos locais que não existiam, novos continentes. A diferença é que traz o quê? Como os países do hemisfério sul são explorados, eles não têm acúmulo de riqueza, e é por isso que o hemisfério sul é mais pobre até hoje, porque vem de um histórico de ser colonizado. A diferença advém dos Estados Unidos e do Canadá, que apesar de terem sido colônias, eles tiveram, através da Revolução e da Guerra, muito sangue foi derramado, que eles tiveram a sua liberdade. A maioria dos estados do hemisfério sul tiveram a sua independência tardia, então as suas riquezas foram exploradas e levadas para o hemisfério norte, principalmente a Europa. Isso faz muita diferença no desenvolvimento social e econômico. Então, e para a gente deixar claro essa diferença entre socialismo e comunismo, o capitalismo surgiu primeiro. O socialismo, ele é uma derivação do capitalismo. Na verdade, o socialismo é uma crítica ao capitalismo. O capitalismo surgiu separadamente. Muita gente até pensa que surgiram de forma concomitante. Na verdade, não. O capitalismo surgiu depois do mercantilismo e veio o socialismo. Do socialismo veio o comunismo. Essa transição nunca ocorreu de fato. Certo? Então, na verdade, sempre foi mais utópico esse socialismo. E o socialismo, ele se caracteriza inicialmente pela desaparição do Estado. O Estado agora não controla tudo. O comunismo é o contrário, é o fim completo do Estado e das classes sociais, e está tudo na mão de um governante que controla tudo e controla o que você pode ter. É diferente, tá? A China é considerado hoje um país comunista, mas é de um comunismo aberto. Ele é o país com a segunda maior economia do mundo.
Então, você tem que não é impossível ter isso. É um país que abriu as suas fronteiras para as questões mercantilistas, capitalistas, e sendo assim conseguiu alto desempenho financeiro. Entretanto, não quer dizer que há boa divisão de renda. A grande pobreza na China, a riqueza da China está nesta parte litoral aqui, mas para o lado do oceano. A parte interior da China, essa parte aqui, ela é toda pobre. É de produção agrícola, tem muitos lugares que nem energia elétrica tem. E a economia como ciência. Num dos comentários dos vídeos que eu estava postando, né, principalmente a parte de atualidades, um aluno fez um questionamento falando sobre o posicionamento com relação à quarentena. E eu disse que devia ser levada em conta a saúde como ciência, mas também a economia como ciência. Então, nesse parâmetro todo de empreendedorismo, a gente não pode entender isso como uma aposta ou como um risco. É o contrário. Empreender, ele tem que se valer cada vez mais da ciência. E a economia é uma ciência, sim. Adam Smith, que trouxe o liberalismo clássico, ele traz como lógica o autointeresse, ou seja, ninguém faz caridade. A caridade sempre vem de um interesse, seja um interesse por likes, seja um interesse por dinheiro, seja um interesse por reconhecimento, mas seja qual for, não há benevolência. Todos querem algum lucro de alguma forma. A divisão do trabalho ela é fundamental para que haja a estratificação do trabalho, o que é ruim nos dias atuais, porque existem tantos especialistas que se o capitalismo como nós o conhecemos falir, e a gente está vendo um risco real disso acontecer, né, devido à pandemia, ninguém sabe fazer nada sozinho. As pessoas só sabem fazer as coisas separadamente. Ninguém sabe fazer um lápis por inteiro, ninguém sabe fazer um carro por inteiro. Cada um sabe fazer uma parte de um produto, a parte de um bem. Isso é muito perigoso numa sociedade que não seja como os moldes de hoje, né? E as intervenções do governo, elas modificam a ação ótima do recurso. O governo ele é um mediador, mas ele não pode ser o parâmetro definidor. Karl Marx já pensa diferente. Ele queria explicar a relação do capitalismo e dos trabalhadores numa relação social, o que isso interfere. E, obviamente, o valor de troca, que é o dinheiro, era o que era o valor predominante. Então, por isso que ele fala da mais-valia. Você faz algo valer mais. E nós temos a terceira via, ou que a gente chama de social-democracia, que seria uma mistura entre capitalismo e comunismo. Eu sempre falo muito nas aulas, as presenciais vocês escutavam muito isso, que os extremos eles são muito complicados. O capitalismo selvagem ele é tão danoso quanto o comunismo. Então, e o socialismo. O ideal seria a social-democracia. Por quê? Porque a gente atém-se a intervir de forma contundente e necessária nos lugares que de fato precisam. Como, por exemplo, a gente precisa ter uma ação para as pessoas pobres, para que elas saiam da pobreza. Mas a gente também precisa de ações para os empresários, para que eles mantenham as empresas funcionando e gerem empregos, para que os pobres possam trabalhar e saírem assim da pobreza. E com as pessoas trabalhando e as empresas funcionando, geramos impostos e o Estado enriquece. Então temos uma situação muito mais interessante. A pandemia, a exemplo da guerra, a exemplo da fome e a exemplo das revoluções, é um fator que traz uma disruptura dentro disso. Então, a maneira de empreender mudou radicalmente. Você vê que os sistemas econômicos, eles trazem um aliado muito forte nesse sentido, porque ele é que vai dar os subsídios para isso.